Boa noite, pessoal, já se acomodem que o tutorial de hoje vai ser bem simples, o mais resumido possível. Então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o Excel, uma ferramenta incrível, uma ferramenta impecável para ajudar a gente no dia a dia, tanto no pessoal quanto no dia de trabalho, tá bom? Como que é essa ferramenta? Aqui, antes de tudo, gente, eu vou falar do Excel Online, tá bom? Eu vou fazer tudo no Excel Online, por quê? Primeiro, porque é gratuito. Segundo, porque você consegue ter acesso tanto no computador quanto no seu celular. Se você instalar o aplicativo do Excel que tem na Play Store ou em outro lugar que você baixa o aplicativo, se você instalar no celular, você consegue alterar. Por exemplo, se você não estiver em casa no dia e você for alterar a planilha pelo seu celular, você consegue depois pelo computador e vice-versa. Então, facilita muito nossa vida. Vamos lá. Essa ferramenta aqui, primeira coisa, no Excel Online, pessoal, a primeira coisa que você vai encontrar aqui é arquivo, onde você vai ter acesso aos seus arquivos. No caso, eu tenho alguns aqui porque eu usei para bastante coisa, tanto trabalho de faculdade quanto dívida financeira minha mesmo. Eu fiz planilhas, despesas, você consegue ver aqui, passa de trabalho, lanche, enfim. Se você for criar um novo arquivo, você vai vir aqui em novo. Mas essa página inicial, você já está num arquivo novo. Então, só a não ser que você já esteja mexendo em um e queira criar outro, aí você vem aqui em arquivo e põe um novo. Aqui você vai ter opções como salvar, e embora, como a vantagem de ser online é que ele já também salva automático. Tá? Vamos lá. O Excel, ele é como se fosse uma batalha naval. Tem as linhas e tem as colunas. Essa coluna, por exemplo, ele se refere a H10, aqui a C6. Então, se a gente for seguir esse raciocínio, vai ficar mais fácil para a gente se orientar aqui dentro do programa. Tá? Aqui eu tenho o início, são as ferramentas que eu vou ter aqui de desfazer, quando você faz alguma coisa que você fez deu errado, você quer voltar, e aí você consegue usar esse botão ou Ctrl Z no seu teclado, tá bom? Eu vou deixar um textinho escrito Ctrl Z. Área de transferência, tudo que tem no seu copia e cola, tá? Pincel de formatação, isso aqui a gente vai usar um pouquinho mais para frente, não tem por que a gente usar isso no começo. Aqui as fontes que você pode usar, tamanho da fonte, se você quer ela negrito. Aqui as bordas das colunas, das células em si, tá? Se você quer uma célula toda quadriculada ou não, ou se você só quer a parte de cima, a parte de baixo você consegue controlar por aqui, para deixar uma planilha mais bonita, mais organizada. Aqui você pinta o fundo da sua célula, aqui você tira a cor, aqui a cor da fonte, e por aí vai. A gente vai usando isso daí conforme a gente for avançando aqui no Excel. Vamos lá, vamos começar no básico, pessoal, vamos lá. Como que a gente faz para fazer uma soma no Excel? Eu já deixei aqui meio que uma tabela simulando que a gente tem uma papelaria e que a gente vai poder controlar o estoque dessa papelaria. Vou usar um exemplo de papelaria porque é mais fácil da gente usar, a gente já está familiarizado, digamos assim, com os produtos de uma papelaria. A função somar você consegue usar de duas formas. A primeira, para colocar uma função, ou você pode clicar aqui e procurar a função, no caso a comumente usada é a soma, média e por aí vai, ou se você escrever soma, ele já vai colocar aqui a forma para você, igual, soma e abre parênteses, ou você pode fazer você mesmo, igual, soma e abre o seu parênteses. Aqui na soma, você já sabe qual função que ele vai usar, ele vai somar, e o que ele pede? O número 1 e o número 2. Então, por exemplo, eu quero saber quantos produtos eu tenho de lápis e de caneta, certo? Aí eu vou fazer o que? Vou clicar em lápis e vou colocar um ponto vírgula e vou clicar na caneta e fecho parênteses. Por que ponto vírgula? Vocês vão entender mais para frente. Eu vou até usar um exemplo diferente aqui, tá bom? Em vez de ser lápis e caneta, eu vou colocar lápis e canetinha, tá? Porque aí são intervalos diferentes. Fecha parênteses, dá Enter. Agora, já somou aqui os produtos da B9 e da B17.
Logo, eu tenho 167 produtos, tá? 167 somando o lápis e a canetinha, dá esse valor aqui. Uma outra forma de fazer essa fórmula aqui, essa função, é você colocar igual, lápis, sinal de mais, canetinha, né? A casa aqui da quantidade de canetinha, dá um Enter, também funciona. Só que nem todas as fórmulas, todas as funções, a gente consegue usar símbolos no teclado, tá? Vamos lá. Próxima é a função de subtrair. Para subtrair, você vai colocar igual, só que aí que tá, no Excel você não encontra uma nomenclatura. Então, o mais fácil de você usar, né, para você não ter que ficar amarrado, é você clicar, colocar o sinal de igual, clicar em, por exemplo, aqui eu tenho 140 canetas e eu quero saber as canetas menos a borracha, tá? Então eu vou clicar na caneta, sinal de menos, borracha, e dou um Enter. Observação, como eu não coloquei a função aqui por extenso, por escrito, eu vou só dar um Enter, não preciso colocar parênteses aqui no meio. Logo vai ter 100, 140 menos 40, deu 100. Para multiplicar é a mesma coisa da soma. Você vai colocar o igual, só que em vez de você escrever soma, você vai escrever multi, de multiplicar. Abre parênteses. Eu quero saber quanto que é esse marca-texto, ponto e vírgula, esse marca-texto. Fecha parênteses. Então, esse vezes esse dá 1.700. Tá? Eu poderia também fazer esse estrelinha, tá? Sinal de multiplicar, vezes esse, também dá 1.700. Ah, por que? Eu acabei esquecendo. Por que usar o ponto e vírgula na função soma? Ou, por exemplo, igual, soma, abre parênteses, eu quero somar tudo que eu tenho em estoque. Se você clicar e arrastar, você entende que ele já colocou um ponto e vírgula aqui no meio? Essa é a diferença de colocar dois pontos, ou ponto e vírgula e dois pontos. Aqui eu vou somar tudo que tiver nesse intervalo que eu selecionei. No caso eu também poderia ter feito, clicado no B7, escrito dois pontos e clicado no último, fecha parênteses, ele dá o resultado de tudo que está nesse intervalo. Tanto que se eu trocar o estoque da caneta, eu vou colocar 132, vai alterar aqui automático quando eu der Enter. E aqui também porque estava vinculado à função subtrair aqui. Então são tabelas que elas vão sempre fazendo, né, as funções de acordo com que você vai alimentando elas, de acordo com que você vai alterando elas. Tá? A função dividir, você vai colocar igual. O nome da função dividir é quociente. Então você vai escrever aqui quociente. Ele já até aparece a referência aqui embaixo. Quociente. E aí você quer dividir, por exemplo, 85, ponto vírgula, por 20, fecha parênteses. O resultado foi 4. A média. Eu quero saber, vamos lá, para o exemplo da média, você vai colocar igual. Voltando para o exemplo do dividir, você também pode colocar esse barra, né, símbolo de dividir, por esse e dar um Enter. 4.25. Da outra vez eu acredito que ele tenha simplesmente arredondado para 4. Como dessa vez eu não coloquei a fórmula completa, né, na função, ele não arredondou. Agora vamos lá, para a média. A média funciona da seguinte maneira. Eu tenho vários produtos aqui em estoque e eu tenho vários preços diferentes para cada um deles. Mas eu quero saber a média de preço dos meus itens. Você vai escrever igual, média, abre parênteses. E aí, qual vai ser o intervalo? Se eu quiser saber de todos os itens, eu vou clicar nesse, 2 pontos, e clico no último. Fecho parênteses. Por que eu estou falando para vocês clicar, escrever 2 pontos e fechar o parênteses? Você pode simplesmente também clicar aqui e arrastar. Tá?
igual na soma. Só que se for uma tabela muito extensa, que tenha 200, 300, 400 itens, que seja no seu local de trabalho, sei lá onde é que seja, é mais fácil você ir lá no primeiro e no último do que ficar arrastando tudo, esperando correr a barra do Excel e por aí vai. Logo, eu tenho a média de valor de 7,26 centavos, tá bom? Então a média do valor dos meus produtos é essa. Se eu alterar o preço, por exemplo, do lápis, o lápis em vez de valer 80 centavos, ele valer R$2, a minha média muda também, porque ele já está vinculado a esse intervalo. Então tudo que eu escrever nesse intervalo, ele vai alterar, tá bom? Vamos lá, o máximo. O que o máximo faz? Não é difícil do que ele já está escrito ali. Mas vamos lá, máximo, abre parênteses, ele vai me falar qual é o valor máximo dentro desse intervalo aqui, que é de R$20, que é o valor da canetinha, certo? E o mínimo é a mesma coisa, igual, mínimo, abre parênteses, tudo que tiver nesse intervalo, fecha parênteses, o meu valor mínimo é de 30 centavos, o meu valor máximo é de R$20 e a minha média de valores por item é de 7,26 centavos. Tá? É bom um exemplo, no caso esse exemplo dos preços de uma papelaria, tá? Para você saber o ticket médio de uma loja, geralmente funciona dessa maneira. Você pega a quantidade de clientes que você teve num dia, com a quantidade da compra e você divide um pelo outro, tá? E aí você vai ter uma média, um ticket médio, que é mais ou menos quanto uma pessoa gasta numa loja. Ou se você quer saber, por exemplo, quanto que eu gasto de conta de luz. Você pega umas 5, 6 contas de luz e faz essa média entre elas, tá? Você coloca as 6 e depois escreve média. Também vai dar mais ou menos a média de quanto você gasta em conta de luz, de água, do que quer que seja. Tá bom? Mas é sempre bom ter mais de um parâmetro, porque senão você não tem como saber a média, né? Você vai saber o valor exato só. Vamos lá. Do básico, pessoal, é mais ou menos isso aqui, tá? No próximo passo, vai ser um básico 2, a gente vai aprender a aplicar isso aqui de uma outra maneira. No caso aqui eu só expliquei as funções mais básicas, tá bom? Se você achou legal o conteúdo até o momento, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque pode parecer bem simples, mas eu me programei bastante para poder fazer esse e você me ajuda a crescer também no canal. Beleza? Então se inscreve, pessoal. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Comenta se você tem alguma dúvida, né? Se você quer que eu use algum exemplo seu, né? Sem citar, lógico, você, mas para a gente poder fazer uma planilha para a gente te ajudar a lidar melhor com as coisas de como a gente pode usar o Excel no nosso dia a dia. Beleza? Então é isso, o vídeo de hoje se encerra aqui, pessoal. Não se esquece de se inscrever se você gostou do conteúdo, se você quer mais conteúdos assim, tá bom? Você me ajuda bastante. Fechou? É como se fosse de graça para você e você me ajuda muito, é como se fosse aquela gorjeta. Fechou? Até o próximo vídeo.